Preste atenção a este experimento muito interessante que foi feito alguns anos atrás. Ele é conhecido como o experimento da cicatriz. E foi feito lá nos Estados Unidos por uma universidade, a Universidade de Dartmouth, em New Hampshire. E ele teve participantes homens e mulheres, e o experimento envolveu o seguinte. Estes homens e mulheres foram informados que o experimento tinha o objetivo de observar se as pessoas se comportavam de maneira diferente com aqueles que tinham cicatrizes faciais. Ou seja, será que as pessoas olham estranhamente ou se comportam estranhamente, diferente, quando veem alguém com uma cicatriz no rosto? Esta era, supostamente, a meta o objetivo do experimento. Muito bem. Então os participantes foram colocados em salas, sem espelhos, e o maquiador passou a desenhar uma cicatriz no rosto de cada pessoa. E após a cicatriz ser desenhada, os participantes então puderam se olhar brevemente com um espelho de bolso e ver a cicatriz no próprio rosto. Está acompanhando? Muito bem. Em seguida, os participantes foram convidados a sair da sala e interagir com as pessoas no prédio. Porém, antes de saírem da sala, o maquiador disse aos participantes que a cicatriz precisava de alguns retoques finais. Mas o que o maquiador fez, na verdade, foi limpar a maquiagem da cicatriz. Ou seja, todo mundo saiu da sala sem nenhuma cicatriz no rosto, mas pensando que ainda estava com a cicatriz no rosto. Muito bem. Quando eles circularam no prédio e voltaram para relatar qual foi a reação das pessoas àquele experimento, todos eles relataram de forma esmagadora que as pessoas olhavam fixamente para suas cicatrizes, foram cruéis e rudes com elas. O que era impossível, porque não havia cicatriz no rosto de ninguém. O que é que o experimento provou? O experimento provou o seguinte, que o autopreconceito é maior do que o preconceito das pessoas. Ou seja, quando eu acho que há alguma coisa errada comigo mesmo, então eu crio um preconceito contra mim mesmo. Eu crio um preconceito imaginário e a minha autoimagem, ou seja, a maneira que eu me vejo, influencia como eu penso que os outros me veem. Em outras palavras, se eu acho que eu sou burro, então eu acho que as pessoas acham que eu sou burro. Se eu acho que eu tenho orelhas grandes, então eu acho que as pessoas acham que eu tenho orelhas grandes, e assim por diante. E isso realmente está alinhado com a verdade, com a experiência real, porque nós temos visto neste mundo, seja qual for o preconceito que a pessoa sofra, normalmente esse preconceito é muito maior contra ela mesma do que com as pessoas que sentem preconceito ou que talvez nem têm preconceito contra ela. Às vezes a pessoa está olhando e nem percebeu, seja o defeito físico ou alguma outra situação que possa gerar um preconceito, mas aquela pessoa que já sabe daquela sua deficiência ou de uma forma diferente de ser, ela mesma já está deduzindo que a pessoa está descartando porque ela tem aquele defeito. Então, veja, meu amigo, minha amiga, o quão importante é você ter, eu não diria uma autoimagem positiva, ou seja, uma boa imagem de si mesmo na sua cabeça. Eu vejo que é mais importante ainda do que uma autoimagem é você ter a imagem do alto que Deus deu a você. Quando você descobre que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que Ele te formou e que Ele não faz nada errado, então você passa a entender o seu valor.
Independente do que as pessoas possam pensar, porque eu não estou dizendo que preconceito no mundo não exista, existe, sim, mas também existe o autopreconceito, que é pior do que o preconceito dos outros. Porque se eu sofro preconceito de alguém, mas eu não tenho preconceito contra mim mesmo, então eu posso vencer os preconceitos externos com mais facilidade. Mas se eu mesmo me descarto, se eu mesmo me derroto, me coloco para baixo, como é que eu vou vencer, ainda que não haja preconceito contra mim? Veja o que o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse lá no Salmo 139. Olha só. Ele disse assim: eu te louvarei, falando com Deus, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. De um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Davi estava aqui dizendo que ele admirava as obras das mãos de Deus, que incluía ele mesmo. O Senhor me fez de forma assombrosa, de forma maravilhosa, e é verdade. Eu comia uma banana hoje de manhã e eu pensava sozinho, né? Nos meus pensamentos, enquanto eu descascava a banana, eu pensava assim, meu Deus, que fruta perfeita, não é? Vem com uma casca para proteger o conteúdo, né? Proteger a fruta em si. Uma casca que é fácil de descascar, de tirar, e revela a banana que está ali pronta para ser comida. Pronta. Quer dizer, o homem planta a banana, né? Planta, nasce a bananeira dá os seus frutos, o homem vai lá, retira os cachos da bananeira, as bananas amadurecem, e ele então simplesmente descasca e come. E aquilo faz um bem, cheio de vitaminas, além da delícia que é uma banana, não é? Vem com tantas vitaminas, tantas coisas positivas, boas, nutrientes para o nosso corpo. E eu estava pensando assim, meu Deus, como é que pode um ser humano pensar que isso aqui é obra do acaso? Como é que pode? Não só a banana, mas aí você olha para laranja, você olha para melancia, você olha... Aí você começa a olhar o corpo humano, que foi o que Davi certamente tinha em mente quando ele escreveu isso aqui. Quando você olha o corpo humano e você vê as suas mãos, você vê a perfeição do corpo, você vê a perfeição que tudo funciona, então é espontâneo o que Davi escreveu e disse: eu te louvarei, porque de um modo assombroso, quer dizer, realmente assombroso, é algo assim, é algo que a ciência, os cientistas ficam assombrados com a inteligência por trás de tudo que acontece, como que o corpo é tão inteligente, e ele diz, de forma assombrosa e maravilhosa fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Quando você admira a criação de Deus, da qual você é parte, e quão maravilhoso ele fez, maravilhosamente tudo é que foi feito pelas suas mãos, então como é que você pode se colocar para baixo? Como é que você pode ter preconceito contra si mesmo? É como se você estivesse dizendo para Deus, o Senhor errou. Mas não. Quando você conhece a perfeição de Deus, então você diz, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. É claro que nós temos as nossas limitações, é claro que nós não somos perfeitos como Ele, mas mesmo assim, quando nós estamos com Ele, nele,
e as palavras dele estão em nós, o Espírito dele está em nós, então nós sabemos que ele se agrada de usar até mesmo as coisas fracas, as coisas tolas, as coisas desprezíveis deste mundo, não é? Aquelas coisas que o mundo despreza, quer seja uma cicatriz no rosto, quer seja uma deficiência física, quer seja que não foi Deus que criou, não é? Não foi Deus que criou isso, mas é fruto dessa miscigenação que existe no mundo, é fruto de muitas coisas que nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas seja ainda uma deficiência física, seja ainda qualquer defeito, mesmo assim, Deus tem prazer de usar aqueles que são considerados nada para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Graças a Deus por isso. Meu amigo, minha amiga, se você foi ensinado a ter preconceito contra alguém ou ter preconceito contra você mesmo, se você cresceu ouvindo falar de uma parte do seu corpo, essa parte do seu corpo é muito isso, é muito aquilo, isso é feio, é tal, é que cabelo, que nariz, que não sei o quê. Se algum dia você sofreu preconceito pela cor da sua pele, pela sua classe social, pelo estado, a parte do país de onde você veio, não importa o quê. Se um dia você sofreu preconceito por isso, esqueça, olhe para si mesmo com os olhos de Deus. Grave este versículo 14 do Salmo 139 para você nunca se esquecer de como ele lhe fez. E se alguém um dia expressar preconceito contra você, pergunte 2 vezes, talvez não seja preconceito da pessoa, mas a sua própria cabeça, o seu próprio cérebro sendo preconceituoso contra você mesmo. E ainda que o preconceito externo seja verdadeiro, seja um fato, você não precisa ficar com raiva daquela pessoa, porque infelizmente ela ainda não foi iluminada pelo Espírito de Deus. Ore por ela e não se diminua.